Eu sei que sente falta do espaço e que trabalhou duro, mas às vezes temos que saber a hora de desistir. Esse episódio de Steven Universo começa com as Crystal Gems checando alguns transportadores para ver se eles ainda continuavam sem funcionar, do mesmo jeito que tinham ficado nos últimos milhares de anos. O Steven então pergunta para onde eles levavam elas, e a Pérola explica que eram usados para viajar entre planetas e que eram a conexão com o planeta natal dela. Ela até tenta demonstrar que estava tudo bem não poder mais ir até lá, falando que sempre iria ter as lembranças do espaço e de outros mundos. Mas era muito nítida toda a saudade e a tristeza da Pérola por se sentir presa na Terra para sempre, como se uma parte dela tivesse ficado em outro lugar, que ela não podia mais alcançar. Ela fala com muito carinho sobre como as coisas lá em cima eram lindas e incríveis, e diz pro Steven que ele iria adorar, e que precisava ver um dia. Depois de um tempo, o Steven comenta com o Greg que tinha notado o quanto a Pérola estava sentindo falta do espaço, e tem a ideia de construir uma espaçonave incrível que fosse capaz de chegar até lá, para que ela pudesse matar essa saudade. Os dois então trabalham juntos e tentam criar a tal espaçonave, só que obviamente aquilo acaba não funcionando pelo fato deles não terem a mínima ideia do que estavam fazendo, na verdade, e no máximo conseguem construir um carrinho com asas que não dura muito tempo. No entanto, as coisas começam a mudar depois que a Pérola chega ali e descobre o que eles estavam tentando fazer. Ela mostra para eles o que seria um projeto de foguete capaz de funcionar para valer, e por mais que no começo tivesse rindo de toda a situação e não acreditando que fosse possível, ela acaba mudando de ideia depois de pensar um pouco e ver todas as peças que estavam disponíveis no galpão, e acaba se convencendo de que realmente existiam chances de construir um foguete que fosse capaz de chegar até o espaço. Eles então começam o trabalho, fazem diversos testes e projetos reais dessa vez, o que em um determinado ponto deixa o Greg preocupado pra caramba com a segurança do filho, porque a coisa estava ficando um tanto perigosa. Chega um momento onde ele pergunta pra Pérola se eles não estavam indo longe demais com tudo aquilo, mas ela, extremamente animada, responde que aquilo ali não estava nem perto do final. A Pérola estava claramente colocando os sentimentos e a saudade dela acima de tudo e de todos, ignorando riscos reais e óbvios que com toda certeza alguém inteligente que nem ela seria capaz de enxergar se não tivessem sendo ofuscados por esses outros fatores. A questão é que tudo isso só ia acabar quando ela finalmente sentisse que recuperou o que estava faltando dentro de si, o que se perdeu em um lugar muito distante dali. Só ia acabar quando ela finalmente suprisse esse vazio que foi deixado e que a feria demais. E até isso acontecer, ela era completamente incapaz de ver alguma coisa ao redor, porque perto disso era difícil algo ter tanta importância assim. Quando as coisas começam a chegar em um nível maluco, o Greg percebe que precisava agir de alguma maneira para garantir a segurança do filho. Ele então confronta a Pérola e diz que o Steven estava proibido de ir para o espaço e pede desculpas por isso, mas diz que às vezes precisamos saber a hora de desistir. O Greg claramente estava enxergando as coisas de uma forma lógica e sensata, percebendo como aquilo tudo era uma grande loucura e ia acabar matando os dois. Desistir não é nada fácil, machuca demais. Só que se a gente olhar para as coisas de um modo mais racional, é possível perceber o momento em que precisamos fazer isso, em que é necessário tomar a decisão de fazer isso, porque às vezes seguir em frente vai machucar bem mais, e o Greg sabia muito bem disso. Naquela mesma noite, a Pérola acorda o Steven para mostrar como tinha ficado a espaçonave depois de terminada e convida ele para subir a bordo em uma viagem até o espaço. Todo o barulho da decolagem acaba obviamente acordando o Greg e ele implora no rádio para que a Pérola trouxesse o Steven de volta, mas ela estava determinada a seguir em frente com o plano até o fim e desliga o rádio. Depois de ver toda a preocupação do pai, o Steven finalmente cai na real e percebe que aquilo estava indo longe demais e diz que não deveria ir, mas a Pérola parecia nem estar ouvindo o que ele estava falando e seguia ignorando tudo ao redor dela. Quando eles estavam quase chegando no espaço, a nave começou a falhar e entrar em colapso, se desfazendo aos poucos lentamente no meio do céu, enquanto vários avisos de perigo apitavam na tela de comando. Só que a Pérola
estava cega e simplesmente não conseguia voltar para a realidade, não conseguia pensar em mais nada que não fosse aquilo que ela iria sentir ao conseguir matar aquela saudade. Não conseguia parar de olhar para cima e desejar estar lá. Era tudo o que ela mais queria naquele momento e continuava repetindo sem parar para si mesma que faltava tão pouco, que eles já estavam quase lá, e o Steven finalmente poderia ver como era. Mas a Pérola estava fazendo aquilo tudo somente por ela mesma, e não conseguia ser capaz de perceber o quanto estava sendo egoísta e prejudicando outras pessoas que amavam ela por causa da própria tristeza, da própria confusão, do próprio vazio que sentia. Só que então, o Steven olha nos olhos dela e diz que sabia o quanto ela sentia falta do espaço, e o quanto tinha se esforçado e trabalhado muito duro por tudo aquilo, mas às vezes temos que saber a hora de desistir. Nesse momento, a Pérola volta para a realidade e olha para o rosto do Steven enquanto hesita por alguns segundos. Ela então dá uma última olhada lá para cima, como se dissesse adeus ao espaço, e deixa cair uma única lágrima, que levava consigo um pouco de todo o peso e de toda a dor que sentia no coração naquele instante, por ter se dado conta de que tudo já tinha acabado ali. Ela percebeu que aquela era a hora de desistir, e que fazer isso não iria somente salvar ela mesma, mas também alguém que ela amava. Não era uma decisão fácil, mas era uma decisão que precisava ser tomada. Desistir daquilo que o coração dela mais pedia, com certeza levou uma parte da Pérola. Um pedacinho dela, sem dúvidas, ficou para trás e se foi junto com a explosão daquele foguete, mas ela encontrou algo que pudesse ocupar o vazio que essa parte deixou, o vazio que se sentir longe do seu lugar deixou. O Steven mostrou pra Pérola que ela tinha coisas incríveis ali mesmo na Terra, perto demais, pessoas que se importavam de verdade com ela e que não queriam estar em outro lugar desde que estivessem juntos com ela. E mesmo que a Pérola não tenha conseguido ver a terra natal dela uma última vez, ser amada a fez se sentir mais em casa do que jamais poderia imaginar. Talvez mais do que se tivesse conseguido aquilo que queria. E toda essa aceitação a fez bem. Foi algo reconfortante demais. Que a diz que, apesar de tudo, apesar de qualquer sentimento ruim, apesar de qualquer medo, qualquer confusão, qualquer tristeza que sentisse, iria ficar tudo bem, enquanto ela estivesse perto das pessoas que amavam ela de verdade. Tem aquela velha frase que diz que desistir é pros fracos. Mas cara, desistir é uma das coisas que mais destroem a gente nesse mundo. Desistir machuca demais, leva uma parte da gente. É preciso de muita força para seguir lutando. Sim, isso é verdade. Mas o quanto de força é preciso para dizer que é melhor desistir da pessoa que tu ama, porque tu sabe que ela te faz mal? O quanto de força é preciso pra desistir de se vingar de alguém que te fez mal? O quanto de força é preciso pra desistir de acabar com a tua vida? O quanto de força é preciso pra desistir de ser quem tu era ontem? Bom, eu acho que no fim das contas, é preciso ser muito forte pra desistir. E vão ter momentos na vida onde, por mais que doa muito, essa vai ser a decisão certa.